A extrema-direita na Europa, perigosos extremistas ou usufruidores dos direitos democráticos. Por toda a Europa, os ideais da extrema-direita estão a proliferar. Na Grécia, a Aurora Dourada, uma organização abertamente neonazi, tem o apoio de 10% da população. Mesmo países de tradição moderada não são aquilo que parecem. Paul Hackett reports. A Suécia é conhecida pelo civismo e tolerância. Apesar dessa imagem, o país tem uma das maiores subculturas de extrema-direita de toda a Escandinávia, em especial quando é comparado com a Noruega. Elin pertenceu ao movimento neonazi sueco até 2004, quando foi detida por terrorismo. Se éramos perigosos, acredito que para algumas pessoas éramos perigosos. Não posso dizer que alguma vez me tenha considerado ou aos meus amigos más pessoas, nem na altura nem agora. Éramos pessoas que estavam no caminho errado. Éramos jovens e precisávamos de liderança e não a tivemos. Eu precisava de ser vista e reconhecida como um ser humano. E o único sítio onde senti que isso aconteceu durante a adolescência foi num movimento que é muito violento. As pessoas temem-te, recuam perante ti e isso faz com que sintas necessidade do movimento. Elin passou um mês na prisão. A jovem admite que não é fácil controlar a violência da extrema-direita e que as autoridades suecas não procedem de modo mais correto. Penso que não estão a lidar bem com isso. Não sei como se pode pensar que a abordagem mais correta é punir todos os membros do movimento como tem sido feito até agora. Creio que a sociedade não reconhece a responsabilidade que tem perante os jovens que ingressam nesses grupos, nem a responsabilidade na razão que os leva a tais movimentos. Já voltamos à Suécia. Comigo, para discutir o assunto, tenho Matthew Goodwin, perito em extremismo da Universidade de Nottingham, e Michael Privot, diretor da Rede Europeia contra o Racismo. Matthew, estamos a assistir ao surgimento de radicalismos de direita e de esquerda. Porquê? A única coisa que sabemos quando olhamos para estes apoiantes é que eles estão predominantemente preocupados com a migração e a diversidade étnica e, sobretudo, estão preocupados com as ameaças à identidade nacional, aos seus valores, à sua cultura. Por outras palavras, não é apenas por causa da crise, não é apenas por causa da escassez económica. Michael, a sua organização está a chegar aos extremistas de direita? Que tipo de pessoas são? A imagem mais simples seria dizer que são jovens carentes, que sentem que a sociedade não está a dar-lhes espaço, o que é verdade para alguns deles. Mas vemos também uma parte da sociedade, um número crescente de pessoas que não faz parte do núcleo duro dos apoiantes, que são pessoas comuns e que sentem, como o Matthew disse, a sua identidade ameaçada. Everyday man on the street, and it feels like Matthew said, a threaten in his identity or her identity, and eles ouvem a mensagem desses grupos e é aí que reside o perigo. Matthew, por vezes surge um estereótipo associado à extrema-direita, que é o de serem violentos, uns bandidos. Isso é inevitável nestes grupos extremistas? Nem todos os membros da extrema-direita são violentos ou assumem atitudes pró-violência, mas um grupo tem tendência para oferecer aos apoiantes um argumento que justifica a violência em determinados contextos. A extrema-direita defende que não somos só nós que estamos sob a ameaça da imigração, mas também a nossa família. Os nossos filhos e netos estão ameaçados pela diversidade crescente e os extremistas defendem que devem ser tomadas medidas para enfrentar essa ameaça e salvar o seu clã. É esse tipo de argumentos
que vimos na Noruega e que vemos no mundo dos fóruns e blogs da extrema-direita talvez não sejam abertamente violentos, mas enviam uma mensagem de que apoiam a violência em certas condições. Micaela, a nível europeu, qual é a responsabilidade dos governos? Os governos não estão a fazer o suficiente. Quando a única resposta para a atual situação é a austeridade e não se investe em programas sociais que tentem realmente que todos se sintam bem, e não só os negros pobres ou os brancos pobres, mas todos, quer dizer, as pessoas sentem que os governos não estão definitivamente a assumir as suas responsabilidades e que não conseguem resolver este tipo de preocupações. A nível político, vimos vários membros de grupos de extrema-direita a entrar nos parlamentos, a obter lugares nos governos. Voltamos agora à Suécia para nos debruçarmos sobre os democratas suecos. Em 2010, o Partido Democrata Sueco, de extrema-direita, obteve 20 lugares no Parlamento. Ansiando afastar-se do passado extremista e juntar-se aos grupos políticos suecos, o partido anti-imigração está em alta nas sondagens, conseguindo o apoio de 10% da população. Muitas pessoas do Médio Oriente não se querem adaptar ao nosso sistema. Em vez disso, exigem que sejamos nós a mudar, e isso é algo novo. Isso não acontecia há 20 ou 30 anos. Se as pessoas querem vir para a Suécia, então devem adaptar-se ao nosso modo de vida. E como é o modo de vida sueco? Qual é o modo inglês ou francês? É uma boa questão. O que significa de facto? Tenho dificuldade em explicar isso agora, mas claro que existe algo. Quando vêm para a Suécia, estou seguro de que descobrirão que temos um modo de vida diferente do da Inglaterra ou do de França. Está a manipular o medo das pessoas. E não estão todos os partidos a fazer isso? Então admite que estão a manipular os receios das pessoas. De certo modo, sim, claro que estamos. Trata-se de fazer passar a mensagem, mas o nosso objetivo não é assustar as pessoas. Queremos dizer à população, aos suecos, o que pensamos da Suécia de hoje. Medo. Mencionou-se que a questão do medo é comum a todos os políticos, mas que surge mais nos grupos de extrema-direita, de modo a assustar as pessoas, para que não os sigam. Não há dúvida de que essas organizações têm o vento a seu favor. O clima da opinião pública hoje é-lhes bastante favorável. Mas o que se viu na peça é o discurso clássico da extrema-direita, no sentido de se ver uma organização, um grupo de pessoas do Médio Oriente como um grupo homogéneo e simplesmente associando a todos os possíveis males e problemas sociais que estão a ocorrer. É também uma incapacidade para realmente realçar os intuitos destas organizações. Qual é o modo de vida sueco? Qual é o modo de vida ocidental? Querem que as comunidades minoritárias se adaptem a quê? Quer dizer, sabemos que a grande maioria das pessoas estão preocupadas com a imigração e, de acordo com as evidências, sabemos que essas preocupações estão enraizadas em coisas como ameaças à identidade. A questão torna-se então como é que os principais partidos vão iniciar a conversa com os eleitores sobre esse assunto. Uma conversa que não seja fixada apenas na noção de que precisamos vender a diversidade de acordo com a contribuição económica que ela traz. Mas vemos esse argumento na política. Vimos a chanceler alemã e o primeiro-ministro britânico a dizerem que o multiculturalismo não funciona. Está a discutir-se a questão? O problema é que o debate está a acontecer partindo do princípio da extrema-direita. Quer dizer, no debate, na Alemanha, a questão é nunca lá tiveram multiculturalismo, por isso dizer que falhou é um absurdo. Não se pode ter tudo. O debate está a ocorrer. Não temos a certa altura de ouvir as populações e as suas preocupações para agirmos? Temos mesmo de ouvi-las. As sociedades estão a mudar e as pessoas estão com medo disso. Temos de levar isso a sério. A questão é como ter um debate sério. Em vez de tentar manipular os medos, devemos tentar abordá-los especificamente. Em relação à imigração, sabemos que, de acordo com as estatísticas, vamos precisar de imigrantes, em especial nas próximas 2 décadas. Temos estado a falar sobre o facto das pessoas sentirem a sua cultura invadida e ameaçada pelo islamismo e pela imigração. Estas preocupações são legítimas ou racistas?
or are they racists? Well, I certainly don't think, Certamente não considero útil classificar todos os apoiantes da extrema-direita como racistas. Penso que uma pequena parte de toda a população ocidental é racista e expressa abertamente opiniões racistas. Mas não estamos aqui a falar de racismo como um vasto reservatório de hostilidade xenófoba em relação às minorias. Creio que, em alguns casos, se está a legitimar essas preocupações. Consigo pensar numa série de casos, por exemplo, no Reino Unido, onde pressões relacionadas com a habitação social e os recursos eram genuínas e as pessoas tinham razão em sentir raiva e ressentimento sobre o modo como foram tratadas. Por outro lado, a forma como o Islão é tratado pela extrema-direita não creio que seja legítima. Penso que isso é uma coisa que deve ser desafiada. Creio que a reivindicação, como a que vimos na peça, de que todos os que vêm do Médio Oriente são incompatíveis com a sociedade ocidental, é um exagero e é bastante simplista. Não se adapta à realidade. É esse o tipo de declarações que temos de desafiar, embora reconhecendo que algumas das preocupações locais são, por vezes, legítimas. Gentlemen, many thanks. Esta é uma questão emotiva e a imigração está no centro do debate. Olhemos para esta estatística. Mais de 40% dos britânicos apoiariam um partido que acabasse com a imigração. Será isto xenofobia ou um fracasso político em abordar as preocupações das pessoas? Deixe-nos a sua opinião. In the meantime, On the Frontline returns next month.